Boa noite a todos, boa noite pessoal que está em casa, amigos, e obrigada pela presença de todos. Agradeço de coração. É sempre uma alegria estar aqui trazendo um tema que nos leva a uma reflexão sempre providencial para os dias atuais. E o tema da noite é os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, como sempre, trago aqui as minhas anotações, não assustem com o tamanho das anotações, não, mas é só para ir me lembrando. Bom, segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, tem uma parábola muito interessante, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu queria começar a nossa palestra falando sobre ela. A parábola fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, denário era o salário da época, mandou-os para sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, fim da tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindos os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Uma confusão já, desde aquela época, já dava treta. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: estes últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou mais o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão, e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, vamos falar um pouco sobre essa parábola que tem aqui um monte de ensinamento para a gente. Primeiro, vamos entender qual que é o significado de cada um dessa simbologia aqui da parábola. Primeiro, o pai de família, o dono da vinha, é Deus, tá? A terra é a própria vinha, né? O trabalho representa a aquisição das virtudes que a gente vai adquirindo com o nosso esforço, que enobrece as nossas almas. A meta divina é a busca da perfeição, da evolução espiritual, definida desde o início do processo de humanização, do princípio inteligente lá atrás, quando os espíritos eram simples e ignorantes. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade, o esforço nos trabalhos e o desenvolvimento das virtudes e o esforço para aniquilar as vicissitudes. Esse que é o nosso trabalho o tempo inteiro. E Deus, como nosso irmão acabou de falar aí no início da noite, Deus vai colocando ali as situações para a gente através de trabalho, o tempo todo, para a gente desenvolver as nossas virtudes e também ir aniquilando, acabando com os nossos vícios. Os obreiros do Senhor são quem? São os trabalhadores da seara de Jesus, são os espíritos que renascerão
durante o período de transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. E os trabalhadores somos nós, todos nós. O ajuste de contas é o momento da aferição dos resultados. É a hora, eu sempre conto da minha filhinha, quando era pequenininha, que falava, né? Nossa, e o que nós vamos falar para o Jesus? Né? Então, vai chegar uma hora que nós vamos ter que chegar diante de Jesus, o que nós vamos falar para Jesus? É esse ajuste de contas, é o momento da aferição dos resultados. Olha, você teve essa oportunidade de vida, o que você evoluiu aqui, o que você conseguiu melhorar nos seus vícios, o que você conseguiu fazer pelo próximo, né, de melhoria espiritual. E o aproximar da noite está relacionado ao final de uma existência física, né? Quando a gente fecha um ciclo de encarnação, de uma encarnação. Os salários justos dos que trabalharam na vinha são os mesmos para todos os obreiros, independentemente do número de horas que tenham trabalhado. E aí é bem interessante, desde a manhã até a noite, não mereceram maior salário os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Então, esses são os simbolismos aí da parábola, e agora a gente pode começar a palestra, porque ela traz vários ensinamentos e esclarecimentos para a gente. Na pluralidade de existências, o Senhor sempre nos chama para a sua vinha, para a terra, para a encarnação, convidando para o trabalho edificante na prática do bem. E da primeira até a última hora, todos os trabalhadores da vinha do Senhor têm direito a salário, mas é preciso perseverar e estar à sua disposição. Então, mesmo quem está lá, eu sou comerciante, mas eu quero estar em outra posição, e a pessoa nunca está satisfeita com o que ela está, vale uma reflexão. Deus sempre coloca uma atividade no nosso caminho. Até quem acha que não tem nada para fazer, pode encher uma garrafa d'água, pode passar uma vassoura na casa, pode fechar uma cortina, abrir uma janela, enfim, sempre tem uma coisinha para a gente fazer, sempre. Se negar o trabalho, não terá o salário. Se empregar mal o tempo, não haverá trabalho na vinha, porque tem milhões e milhões de espíritos querendo encarnar. Então, se quando está aqui não aproveitar a chance, então vai lá por último na fila e não adianta depois, mas eu quero. Não, agora tem outras pessoas que querem. Esse trabalhador recebe a oportunidade de progredir, no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que possui. Então, ninguém está no lugar errado, nem na família errada. O reino dos céus é o estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa. Não adianta a gente achar que, mas se eu, sei lá, ficar na inércia aqui, vai dar tudo certo. Não é assim. Tem que trabalhar o tempo inteiro. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Com disciplina, 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 segundo Emmanuel. E o ser humano atingirá o estado de perfeição por meio do conhecimento. Isso aqui é uma forma de conhecimento. Agradeço mais uma vez o interesse de vocês, porque isso é muito bom para levar a gente à nossa transformação moral, né? O que a gente pode fazer ali? O ócio nunca é bom. Desculpa. Obtido nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. Até a última hora será momento de se obter o salário, oportunidade na imensidade dos tempos diante da eternidade. E quem seriam os obreiros da primeira hora? Os que começaram lá atrás. Para quem não sabe, eu também não sabia, são os profetas, aqueles que iniciaram lá atrás, já profetizando mesmo a vinda de Jesus, Sócrates, enfim, o próprio João, e por aí vai. Esses são os obreiros lá de trás, são os profetas, são os obreiros da primeira hora. Muitos que revivem hoje, reviverão amanhã para terminar a obra, obrigada, que começaram outrora. Retornam mais esclarecidos e adiantados, trabalhando não mais na base, mas no cumeira do edifício.
Chamado a prestar contas, o espírito apercebe-se da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. A parada se trata do germe do futuro, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. É muito dinâmico. Hoje em dia, até quem quer ficar parado tem que correr, tem que estar ativo. Muito difícil a gente ficar parado e ficar parado, completamente parado. Não tem jeito. Alguém vai falar de um assunto que a gente não sabe, dentro de casa vai acontecer alguma coisa que você tem que se mexer. Ninguém consegue ficar parado. Então, até para ficar parado, a gente tem que correr agora. Então, seres superiores estimulam-nos, sentindo que também nos juntamos à equipe dos que lutam pelo bem. O que vale é a qualidade do nosso esforço, porque enquanto trabalhamos pelo esclarecimento dos outros, nosso espírito também recebe novos jatos de luz e de amor. Cada vez que alguém pede uma informação, mesmo que a gente não saiba, sabe onde é a rua Amazonas, Avenida Amazonas? Eu não sei, mas um sorriso que você dá, puxa, gente, isso já muda a vida do outro, muda o dia de uma pessoa que está em depressão, que está se sentindo tão sozinho, que se sente invisível. Quantas pessoas se sentem invisíveis hoje em dia? Por qualquer motivo, a pessoa se sente, ela não se sente importante. E às vezes a gente dá um sorriso, isso muda a vida da pessoa. Aqueles que trabalharam para recebermos a mensagem da esperança continuaram seus esforços, pois sabiam que um dia nós também despertaríamos para a verdade. E eles sempre trabalharam incessantemente. Então, essa parábola, ela sempre mostra que tem um plano diretor sábio e inteligente que define o processo evolutivo da humanidade. Então, muitas vezes, a gente às vezes acha que o mundo está um caos, que está abandonado, o que vai ser do mundo e tal. Gente, o mundo, Deus, que é o criador do universo, imagina quantos planetas ele já fez a virada de expiação para regeneração. São vários. Ele está mais do que acostumado a fazer isso. Isso é novidade para a gente é novo nesse processo. Então, a gente deve confiar mais, estudar mais, procurar saber mais um pouco, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode contribuir para esse processo, para a gente continuar num planeta de regeneração, para a gente continuar crescendo. Não é? E não assim, onde eu vou me encaixar, como é que vai ser? Não se colocar a par, de uma forma passiva nesse processo todo, mas de uma forma ativa. Isso vai fazer toda a diferença na evolução de cada um. Um grande ensinamento também é que a parábola, ela nos adverte também contra a inveja, né? A inveja daqueles ali que falaram, poxa, mas eu comecei mais cedo, eu vou ganhar o mesmo tanto que o outro que trabalhou só 1 hora e tal, né? Então, e o senhor ali, o dono da vinha, ele falou, olha, mas eu estou cumprindo com você o que a gente combinou, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser, né? Então, muitas vezes, eu vejo muitas vezes as pessoas cuidando da vida do outro, o que o outro está fazendo, com o tempo dele, com o dinheiro dele, com as decisões dele, e a gente não sabe o que está por detrás, o que motivou aquilo ali, né? Eu sempre conto a historinha do motoboy, tem algumas pessoas que não estão aqui, eu vou contar de novo. Eu fiquei presa uma vez no elevador, e aí comecei a rezar e nada do elevador abrir, só pode abrir agora com o responsável lá pela Schindler. E, gente, foi passando 10 minutos, 15 minutos, e durou 40 minutos, eu já estava desfalecendo quase. E aí o rapaz chegou e ele veio de moto. E aí ele abriu o elevador, que agora o porteiro não pode mais abrir, ele abriu e, enfim, me tirou de lá. E aí aquilo para mim foi um ensinamento, porque a gente anda na rua e os motoboys vão andando ali, aquela confusão, e pipipi, sai correndo e tal, e às vezes a gente fica aflito com aquilo, né? Então, para mim, foi uma grande lição. Puxa, às vezes ele está indo salvar alguém que ficou preso no elevador, né? Então, a gente deve ser mais indulgente, e indulgente é não julgar. Então, quantas vezes a pessoa está correndo e a gente não sabe o motivo,
né? Eu já tive com uma pessoa no meu carro que estava infartando e realmente desencarnou ali, quase que nos meus braços. E eu estava a mil, correndo, né, para poder socorrer, para poder ajudar, e se passasse alguém, poderia falar, ah, que pessoa irresponsável, olha que loucura, mas olha o que está por detrás, né? Então, vale a pena a gente ser um pouco mais indulgente, criticar menos e compreender um pouco mais, tolerar mais, sabe, gente? Que é colocar isso, colocar as nossas virtudes, ter mais paciência, contribuir um pouco mais. Eu posso ajudar, né? De que forma eu posso ajudar? Às vezes, só não criticando já é uma grande ajuda, né? A gente não sabe. E eu tenho certeza que todo mundo está fazendo o seu melhor. Todo mundo está fazendo o seu melhor. Mas nem todo mundo tem a oportunidade, a chance de ter tido um ensinamento na infância ou em algum momento da vida, de ter sido esclarecido sobre o que é certo, o que é errado, o que é educado, o que não é, né? O que é uma religião, quem é Jesus, né? O que ele fez, o que ele faz pela gente. Nem todo mundo, tem tanta gente aí em depressão, tem tanta gente que não crê, tem um pai maior que cuida da gente. E são pessoas que ficam aí vagando, vazias, e às vezes a gente, com a nossa, nosso magnetismo, com o nosso carisma, com a nossa energia, de alguma forma, quando a gente acorda e se coloca ali à disposição de Jesus para a gente fazer o que tiver no nosso caminho, trabalhar o que tiver no nosso caminho, pede para ele as ferramentas necessárias para a gente enfrentar o desafio do dia, ele dá. Mas a gente tem que saber pedir, não é falar, ai, Jesus, que meu dia seja tranquilo, que olha, eu não faço nada hoje. Não dá, né, gente? Não tem jeito. Então, é pedir para Jesus me dar a ferramenta certa para os desafios que eu tenho hoje pela frente. Que aí ele vai dar a paciência, ele vai dar a indulgência, ele vai dar a clareza mental, né? Ele vai dar a doçura, ele vai dar a firmeza. Tem hora que a gente tem que ser firme, né? Faz sentido para vocês isso? Tudo? Tá quente aqui hoje. É, então tá. E aí vem lá, os indivíduos escolhidos também, fala, os primeiros no reino dos céus, né, os indivíduos escolhidos serão os primeiros nos reinos dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor, ao longo das sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas, nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Estes são os trabalhadores da última hora, né? Então não adianta a gente chegar e ficar, não, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro a chegar lá no reino dos céus, porque ó, eu não matei, eu não roubei, pô, mas não é só isso, né, gente? Quantas pessoas a gente ajudou? O que, que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Chegar no final do dia e falar, puxa, isso foi legal. Não precisa contar para ninguém, só de falar, para nossa consciência mesmo, nossa, é tão bom, né, a gente fazer uma coisa boa e isso traz um acalento para o coração, né, e a gente, né, que seja assim, hoje eu não vou criticar nada, começar não criticando pela boca, pronto, pode até pensar, aí, beleza, mas segura. Vai ficando tão natural que no final a gente não critica nem o pensamento. E aí, quando alguém chega criticando, a gente põe um pano quente, já coloca a parte boa do assunto, e quando a gente vê, fica aquelas pessoas leves, sabe? Aquelas pessoas agradáveis, assim, puxa vida, né? Você vai falar, vai reclamar de alguma coisa, as pessoas se juntam, vai falar, poxa, mas a política, mas gente, a gente mora num país dos sonhos, aqui não tem guerra, aqui não tem terrorismo, aqui não tem um monte de coisa. Tem problema? Tem problema, que a gente pode resolver os problemas, como a gente pode ajudar nisso daí. Mas é um país abençoado, né, de temperatura agradável, comida abundante, né, esse coração que o brasileiro tem, se toca, que ajuda o outro, incapaz de alguém negar uma ajuda para a gente.
incapaz de chegar para o seu vizinho. Se um não der, o outro vizinho dá, o outro ajuda. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, também não adianta ele ter ficado lá cochilando, dormindo e tal, que Deus está vendo, gente. Não tem jeito. Eu vou, mas eu vou, na hora que estiver fechando as portas lá, eu vou lá. Tudo bem, né? Já eu li lá, a Roberta falou que o último que chegou lá, na última hora, ele ganhou o mesmo denário, então eu vou também. Mas se ficou à toa, se ficou morcegando, não dá, tem jeito. E eu não estou falando isso, não, estou falando que é para trabalhar, todo mundo. Tem direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho laborioso. Apenas lhe faltava o labor, o trabalho. Então, ninguém deu oportunidade. Mas será que ele ficou lá quieto? Será que ele não ficou ali ajeitando os banquinhos? Será que ele não pegou uma vassoura e não, né? Será que ele não foi buscar uma água no poço? Será que ele não fez nada? É o que a gente pode fazer. Né? Eu vejo, é o que a gente pode fazer. Alguma coisa a gente pode fazer. Sempre a gente pode fazer alguma coisa. Sempre. Eu lembro que eu era pequena, assim, à noite, dona Thelma, pequena, e dava sábado, domingo, era 8 horas da manhã, minha mãe já não, vão acordar, mãe, mas sábado e domingo não tem nada para fazer, como tem nada para fazer, a casa inteira para arrumar, para fazer alguma coisa, tacava trabalho, e a melhor coisa, mãe, já arrumei minha cama, não, se arrumar a cama é obrigação que tem que fazer, agora vai, enche um vidro de água, põe uma mesa, tira uma mesa, lava uma louça, né, e por aí vai, sabe, ajudando um pouquinho, vai ajudando aos pouquinhos, vai ensinando, a gente tem que ensinar os filhos, ensinar os netos, o sobrinho, o vizinho, ensinando alguém. Tem gente que chega, às vezes, numa festa, fala, eu vim, né, você está precisando de ajuda? A pessoa fala, não precisa de ajuda, não. Aí depois fala, nossa, veio aqui, não ajudou nada, não catou nem um copo plástico. A pessoa perguntou, você não ofereceu? Fala, precisa de ajuda, assim, pega os copos que estão vazios, distribui os copinhos para mim, vai pedindo ajuda, o que tem, né? Isso é normal, todo mundo ajuda. De todos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. É a hora que a gente tem que trabalhar a nossa vicissitude, né? Aí eu não vou ajudar o Carlos, não, olha lá, o Carlos está todo folgadão, deixa aí, o problema é dele. Como é que fica? Tem jeito. Tá folgado, olha lá, não vou ajudar. Não vou, não, eu estou brincando, pelo amor de Deus. Falei, não vou não, deixa ele. Então, mesmo que seja em pensamento, já tá, vai, meu Deus, porque eu pensei isso. Carlos, nossa, o Carlos. Eu não sei, às vezes o Carlos está com o braço machucado, só pode ficar assim, às vezes ele está. A gente não sabe, gente, aí entra indulgência de novo. Pergunta, Carlos, você pode me ajudar? Pronto, se ele falar, eu estou com um negocinho no pé e tal, tá bom, São Antônio, o senhor pode me ajudar? A gente vai perguntando, e aí vai. Todo mundo gosta de ajudar, é do brasileiro, o brasileiro adora ajudar. Eu lembro uma vez, tinha um acidente, sei lá, gente, eu tinha meus 19, 20 anos, nem tinha celular, assim, na época, e eu passei, e eu queria ajudar. Falei, moça, quer que liga para alguém? Ele, quero, você tem celular? Aí, não, moça, não tem celular, não, me dá o telefone que eu ligo lá quando eu chegar na minha casa. Mas valeu a intenção, né? Vai fazer o quê? Mas naquela época não era tão fácil assim. Depois passou outra pessoa com o celular e ajudou. Mas a gente ajuda, vai fazer o quê? Né? A intenção sempre é boa. Então, Deus procede nesse momento ao senso dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que houve
vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Certo? Aí eu entendi também. E eu gosto muito desse pedacinho aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, nosso querido Chico, pelo Emmanuel, que fala o seguinte: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Já falei, só mencionei sobre isso. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. Tem uma passagem, inclusive, de uma palestra que o Divaldo conta que um amigo dele ligou para ele e falou: Divaldo, eu estou indo para a praia e eu estou te pedindo para você rezar para mim. Ele, mas vou rezar para você? Divaldo, reza para mim, porque a praia é um ambiente tentador. Cheio de mulher bonita lá, e olha, é difícil para mim resistir. Então, mas reza para mim, para me ajudar nesse momento tão difícil. E o Divaldo falou: mas você que está indo para a praia, você que vai passar pela tentação, e eu vou ficar aqui, nem vou comer, eu não vou, e eu vou rezar para você? Não, como que é isso, gente? Gente, isso acontece direto, é começar a ir para o centro, que alguém já fala: você reza para mim? Aí você fala: vamos lá comigo, vamos rezar, entra no link, é online, né, dona Thelma? E às vezes o povo não entra, não é assim. Aí fala: você rezou por mim, que eu não melhorei, não estou melhorando, sua reza não está boa. Como é que pode? Não é isso, né, Aline? Então, gente, tem que rezar todo dia antes de dormir, tem que agradecer o alimento todo dia, todo alimento, tudo que a gente vai comer, agradecer. Não falta alimento para a gente. É o café da manhã, é o cafezinho, é o leite, não falta alimento para a gente. Alimento de alma, de palavra, que enche o nosso coração, que enche a nossa alma. Isso é um bálsamo para a gente. É um grande momento de gratidão. Que haverá um momento, ainda essa semana, que vocês vão replicar um pedacinho dessa palestra. Isso é dividir o pão que Jesus ensinou para a gente. Isso é muito bacana. Isso é a gente trabalhar na seara. Isso é oração. E ainda que no livro ele fala: os que varrem as ruas querem ser comerciantes, né? Tem muita gente que pede socorro, mas raros são os que amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Claro, gente, que tem exceções, evidentemente, tem pessoas passando realmente por muitas batalhas que precisam de colaboração, de ajuda. Cada caso é um caso, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, mas é importante essa reflexão. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes, os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Não é? Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria. Quando te sentires cansado, lembra-te que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Desde sempre, né? Eu sempre fico, já estou encerrando, sempre fico naquela, tem uma zona cinzenta, né? Até que ponto a gente fica nesse, vou ficar no meu trabalho, deixa isso mesmo, deixa o barco correr, ou não, tá bom,
e eu sou inconformista, ou eu estou reclamando. Não é uma zona meio cinzenta isso? Sempre fica assim. Eu fui pesquisar sobre isso, fui estudar. Então, tem assim, conformismo no trabalho é adaptar-se às normas, tal, mas ele pode levar à estagnação por falta de criatividade. E a vontade de fazer sempre diferente, não é que a pessoa está reclamando, pode gerar instabilidade, resistência e perder foco no essencial. E aí, o que diz os estudos? A fronteira está na intencionalidade. Olha que bacana. Então, conformismo excessivo sufoca a evolução. A pessoa também fica ali parada, estagnada, quer ir na onda. Enquanto a mudança incessante também pode virar um caos. A pessoa também nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom, é aquele movimento inconstante. Então, a fronteira está na intencionalidade, mas na real intencionalidade do coração de cada um. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito boa, pelo menos eu gostei, queria deixar essa reflexão para cada um aí, né? E aí, para a gente encerrar, no livro Palavras de Vida Eterna, também, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferia. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão, porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferrateavam a alma e a carne. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil. Olha que lindo, ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede de elogios sob o fascínio da ilusão. Sensacional. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos, acima de todos os tropeços, inibições, prossigamos sempre adiante, olvidando o mal, esquecendo o mal e fazendo sempre o bem. Ok? Obrigada pela atenção de vocês. Deixo aqui a reflexão, espero que vocês tenham gostado e uma ótima noite. Obrigada a todos.